Estamos ao vivo com essa live sobre Capricórnio. A Capricórnio, aprendizados, tendências e desafios. Se não me engano, esse foi o título que eu coloquei. Vamos esperar aqui as pessoas entrarem para a gente falar bastante sobre esse signo hoje. Oi, Davi! Estou aqui aguardando as pessoas entrarem, que a gente vai falar um pouco de Capricórnio. Vou aguardar um pouquinho. Davi, você tem alguma coisa em Capricórnio? Acho que não, né? Não sei. Não sei se você sabe. Olá, Maria Ângela entrou. Bom, Maria Ângela, você tem alguma coisa em Capricórnio? Eu não me lembro. Acho que sim, né? Eu tô aqui aguardando um pouco as pessoas entrarem, mas quem tiver ali Sol, Capricórnio, Lua, Ascendente, algum outro planeta que você saiba, coloca aqui nos comentários para eu me lembrar, porque eu não sei o mapa de todos vocês. Bom, a Lua em Capricórnio. Então a gente vai falar hoje bastante de Lua em Capricórnio, porque eu gosto muito de falar da Lua, de explicar sobre o que é a Lua. Eu vou explicar bastante sobre ela. Eu vou falar assim, eu coloquei Sol, Lua e Ascendente, porque eu vou falar bastante sobre como é que funciona a Lua em Capricórnio. E quem tiver o Sol, quem tiver o Ascendente, também vai servir, vai se identificar com bastante coisa. Eu vou falar um pouco disso também. Boa noite, Mari. E mesmo quem não tenha nada no signo de Capricórnio e quiser entender, assim, de como que a gente faz, né? Como que a visão que eu tenho, assim, do mapa, as coisas que a gente fala durante o atendimento. O que eu vou falar hoje de Capricórnio é isso. Então, vocês que têm alguma coisa aí em Capricórnio, eu queria que vocês colocassem aqui nos comentários o que vocês sabem sobre esse signo. Que características que vocês veem, que vocês têm, para a gente ver como é que se é isso mesmo. E eu vou explicar sobre as características básicas, e vou explicar sobre possíveis desafios que vocês possam vir a ter por causa dessas características desse signo. Vou explicar o motivo, tipo, por quê? Por que você tem essa característica? De onde que vem isso, né? Qual é o objetivo disso? Como que isso se formou possivelmente? E como é que a gente vai... Como que desenvolve isso ao longo da sua vida? E que aprendizado você tem que tirar disso, né? O que fazer com essa informação? É isso que a gente vai falar hoje. Então, queria ver se alguém sabe um pouco ali alguma coisa sobre esse signo para a gente fazer essa introdução, né? E eu falei para vocês nos stories também que eu gosto muito de pegar casos. Então, quem quiser falar, nossa, eu vivo isso aqui na minha vida, tem a ver com essa característica que você está falando, vamos conversar, porque eu adoro comentar os casos de vocês. A Grazi falando que tem o meio do céu em Capricórnio, eu vejo como persistências nos objetivos. Pode ser, né? Porque o meio do céu, ele representa a carreira, né? Então, essa característica capricorniana no seu mapa vai falar dessa área de carreira, né? Bom, antes de eu começar, só queria fazer uma introdução aqui. Como vocês podem ver, quem já me acompanhou antes viu que eu mudei de cenário, né, gente? Eu tenho aquele cenário que tem os livros atrás, né? Eu tive que sair de lá porque lá neste horário não tem silêncio. Então eu tive que vir pra cá num cenário que não tem nada pra ter silêncio pra falar com vocês. E tô sem óculos pra a luz não refletir no meu óculos, então estou aqui, né, tentando enxergar. Se eu olhar pra baixo é porque tem minhas anotações estão aqui embaixo. A Mari falou pessoas persistentes e trabalhadoras. Sim, tem muito a ver. E a gente vai falar por quê. Por que o Capricórnio tem essa característica de ser uma pessoa trabalhadora, tá? Isso tem, assim, de onde que vem essa coisa de ser uma pessoa trabalhadora? Por quê? Por que você quer ter isso? Por que você acha que é importante o trabalho, sabe? Tem um porquê ali. Então, essa questão da realização é uma característica muito capricorniana. Tipo, eu preciso realizar coisas. Eu preciso, sabe, colocar coisas em prática. É um signo de terra, então ele é muito prático, né? Então, isso dá, sabe, um compromisso, né? Essa coisa da persistência que a Mari falou, acho que a Grazi falou, a persistência a Grazi falou também, né? Então, compromisso. Eu preciso fazer algo e eu vou lá e eu me comprometo a fazer aquilo, a chegar ali até o meu objetivo. Então, o Capricórnio, ele vai colocar uma meta. Acho que principalmente pessoas que tenham ascendente em Capricórnio, mas o Sol também, vão colocar metas para ela, vou realizar uma meta, e aí eu preciso chegar até lá, vou fazer o que precisa ser feito. Então, eu vejo pessoas que têm, principalmente o ascendente em Capricórnio, pessoas que enxergam como a vida é dura. Você precisa, para chegar no seu objetivo, você precisa batalhar duro, porque não é fácil, né? São pessoas que enxergam que a vida não é fácil, as coisas não vêm fácil,
Então você precisa fazer o quê? Assumir muitos compromissos, ter muita responsabilidade, fazer o que é necessário. E normalmente, assim, o que eu vejo de pessoas que eu atendo, que têm ascendente em Capricórnio, elas veem que fazer o que é necessário não é uma coisa leve, é uma coisa que exige, sabe, esforço. Esforço é uma palavra que é uma palavra muito presente na vida de um capricorniano, de quem tem lua, sol, lua, ascendente de Capricórnio. Esforço. Você precisa fazer esforço para chegar aonde você tem que chegar. A questão é por quê, né? A Nath falou, ascendente em Capricórnio, parece que carrega o mundo nas costas. Exatamente isso. É esforço. Então, o ascendente, ele é a forma como você enxerga que as coisas são, que a vida é. Tipo, a crença que você tem sobre como que funciona a vida. Então você enxerga assim, a vida é pesada. Eu preciso carregar o mundo nas costas. Eu preciso. Agora vamos ver por que você precisa carregar esse mundo nas costas. Você acredita que você precisa. E a tua vida vai te confirmar que você precisa. Então não é só que você acha que precisa, mas na verdade não é real. É real, porque a sua vida tá te afirmando isso. Tá falando, nossa, você precisa realmente carregar esse mundo nas costas, né? Por causa das circunstâncias em que você viveu. Então, pode ser, eu vejo muito de pessoas que têm Capricórnio forte no mapa, que elas cresceram em um ambiente, né, principalmente se for a Lua, tá? Cresceu em um ambiente onde você teve que assumir muitas responsabilidades muito cedo. Responsabilidades de adulto, onde você talvez fosse uma criança e você está assumindo responsabilidades de adulto antes da hora. Então eu vejo muitos casos disso. Quando a pessoa tem um Capricórnio, eu pergunto muito como foi a sua mãe, como foi a sua família, como foi a sua infância. O ascendente em Capricórnio também, eu vejo que você, por causa das circunstâncias em que você cresceu e da sua família, você teve que assumir muitas responsabilidades. Então eu já atendi muitas pessoas com esse padrão que me falaram assim, nossa, eu tive que cuidar dos meus irmãos. Não foi só uma pessoa que me falou isso, não. Falando, eu tive que cuidar dos irmãos porque aconteceu alguma coisa, ou porque os pais tinham que trabalhar, porque o pai era ausente, porque o pai era alcoólatra, ou porque a mãe aconteceu alguma coisa, ou porque não teve um dos pais, não sei, alguma coisa aconteceu e essa pessoa precisou assumir muitas responsabilidades enquanto pequena, né? Ou a família era uma família que valorizava isso. Ela via que quem tem a lua em Capricórnio, principalmente, ela tinha uma mãe que a mãe passou para ela que ela precisava ser uma pessoa séria, responsável, comprometida. Então ela pegou isso da mãe. Talvez a mãe tinha essa característica. Pode ser que a mãe fosse uma pessoa que valorizava muito o trabalho, que valorizava muito o esforço. Então passou para essa pessoa, para a pessoa que a minha mãe valoriza o esforço. Quem tem a lua em Capricórnio, tá? Minha mãe valoriza o esforço. Então eu preciso me esforçar para eu receber essa aprovação da minha mãe. A Mari tá falando, não tenho nenhum planeta em Capricórnio. Pois é, Mari, você é do signo de Virgem, né? Em breve vamos falar do seu signo. A Maria Ângela falou, né? Também cuidei da minha. Então tá vendo? Então, assim, o Capricórnio tem essa questão do esforço. Agora, por quê? Por que que você precisou disso? Quem tem um ascendente, assim, eu vejo muitos, inclusive eu atendi uma pessoa de ascendente Capricórnio, que ela assumiu todas essas responsabilidades na infância. Ela me disse que ela não teve infância, que a infância dela foi cuidado de 4 irmãs, se eu não me engano, porque ela teve que assumir essa função como se ela fosse a chefe da casa. Ela pegou e assumiu, nossa, eu sou chefe, eu mando, porque os pais não podiam estar ali, estavam trabalhando, ou tinham problemas de saúde, problemas entre eles, e a mãe precisou deixar para ela essa responsabilidade. E ela, como tem ascendente em Capricórnio, o que fez? Ok, você está me dando a responsabilidade? Ok, eu aceito, eu pego essa responsabilidade. Porque acho que foi a Nath que falou aqui, né, que carrega o mundo nas costas. Por que você carrega o mundo nas costas? Porque você pega isso para você. Você entende, a vida é assim, a vida é dura mesmo, a vida é cheia de esforço, a vida é batalha, a vida não é fácil não. Então o que eu vou fazer? Parecer uma responsabilidade para mim, eu vou lá e pego. E assumo, e vou pegando. Então, a sensação de estar o mundo nas costas é porque você vai pegando muitas responsabilidades para você resolver, sabe? Você entende que aquilo ali é seu, que aquilo ali é sua função, que você veio com aquele trabalho, porque você valoriza o esforço, né? A Michelle falou Sagitário com Capricórnio, mas você tem o que em Capricórnio? Ascendente, a Lua, o Sol?
né? Porque faz diferença. Eu tô falando do ascendente, né, agora, mas eu falei bastante da lua. A lua eu acho muito interessante a gente olhar o mapa quando você tem uma lua em Capricórnio, porque a lua ela fala de como a gente entende que a gente precisa se comportar para a gente ser aceito pelas pessoas. Então, uma pessoa que tem a lua em Capricórnio, ela sente que ela tem muitas obrigações a cumprir. Ela precisa, sabe, cumprir aquelas regras. São pessoas que tiveram mães, né, porque a lua representa a nossa mãe, mães que valorizavam o esforço, o trabalho, a vida dura, que você precisa, sabe, fazer as suas obrigações. Não é uma pessoa que teve uma mãe extremamente carinhosa, né? Pode ser que tenha tido algum caso, que sim, não vou afirmar que todos 100% dos casos não teve, mas eu vejo muito acontecer isso. Quando a pessoa tem a lua em Capricórnio, eu pergunto como é que foi a sua mãe. Normalmente é uma mãe mais fria, é uma mãe mais distante, e essa pessoa sentia que não recebia afeto da mãe, assim, afeto físico, né, de carinho, de abraço. Era uma mãe mais distante porque a mãe precisava trabalhar, ou a mãe valorizava o trabalho, ela era uma mãe mais brava, mais rígida, seja qual for a história, tá? Eu tô falando características gerais, mas quando a gente faz um atendimento, a pessoa me conta a história dela e eu vou entender como é que tá funcionando aquele mapa dela dentro da história que ela tá me contando. Então aqui eu tô dando características gerais que ou que eu estudei ou que eu já vi em cliente, tá? Que eu lembro muito de uma pessoa que eu fiz um mapa que tinha uma lua em Capricórnio, que ela falava assim, que ela sentia que ela precisava se esforçar muito para ela ser merecedora do amor da mãe dela. Porque ela não tinha nada de bom, ela sentia isso, tá? Era uma pessoa que tinha autoestima baixa também, ela falava isso, ela sentia que ela por si mesma não tinha nada de bom a oferecer. Então, ela precisava oferecer algo para merecer afeto da mãe, que era ser uma boa filha, sendo responsável, fazendo tudo certinho, pegando as obrigações que a família colocava para ela e assumindo, nossa, eu vou fazer, eu vou trabalhar. É um signo muito ligado ao trabalho, né? Quem falou antes que o Capricórnio é trabalhador, é isso mesmo, é muito ligado ao trabalho, tudo é trabalho. A vida é trabalho. Você merecer as coisas é trabalho. Então é trabalho, trabalho, trabalho. Né? E você vai fazendo o quê? Pegando peso, assumindo esse peso para você, esse excesso de responsabilidade. Isso vai acontecer de forma negativa com todo mundo? Não, né? Eu tô falando assim de forma das pessoas que eu costumo atender, né? E eu atendo pessoas que têm algumas questões, né? Como eu falo muito de autoestima aqui no meu Instagram, eu acabo atraindo pessoas que têm questões de autoestima. Então, normalmente são pessoas que têm um mapa que a lua está tensionada, que existem tensões no mapa, desafios no mapa. Pode ser que a pessoa tenha essa questão capricorniana, ela foi lá e realizou assim de forma muito positiva, tá? Mas é comum a pessoa pegar muita responsabilidade para si, porque ela acredita que ela precisa se esforçar muito e demonstrar muito esforço, porque a vida é dura. E aí, se eu avalio assim, isso está sendo de forma positiva ou negativa? Como é que eu avalio isso? Eu pergunto para a pessoa, como é que está a sua saúde, por exemplo? Você tem dor nas costas? Você tem dor aonde? Fibromialgia, né? Ansiedade, gente, fibromialgia é uma coisa muito típica de pessoas que pegam assim, excesso de responsabilidade de peso que não é delas. Dor assim nas costas, dor na lombar, dor nos joelhos, assim, eu falo assim bastante de dor porque, né, eu também trabalho com medicina chinesa, né, então eu vejo muito isso. A pessoa ela vai pegar, assim, excesso de peso para ela, isso vai refletir no físico, né. Outra coisa que eu posso perguntar para ver se ela tá usando de forma negativa ou positiva, é pergunta de vida financeira. Você tá sempre na escassez ou você trabalha e você tem sucesso, você tem dinheiro, tá tudo ótimo? Ou não, você trabalha e tá sempre com problema. Se tá sempre com problema de dinheiro, outros problemas de trabalho, e você faz muito esforço, isso me indica o quê? Esse seu lado capricorniano tá funcionando assim. Eu preciso de muito esforço, eu preciso assim, de ter, sabe, tá no limite do esforço para eu provar que eu tenho valor. E aí você nunca tá bem financeiramente, porque se você estiver bem, você vai estar no bem bom, e a vida não é bem bom, a vida é trabalho, a vida é difícil, né? Então, quando a pessoa tá passando por essa situação, e eu olho que a pessoa tem ali o Capricórnio forte no mapa, eu falo, tá aí a questão, né? Pra você não é, a vida não funciona de forma fácil, o dinheiro não vem, né? Você precisa batalhar, porque se vier fácil não é Capricórnio,
né? Então, eu sempre converso com as pessoas para entender como é que está funcionando aquilo na vida delas, né? Da questão de saúde, né? Também lembro dessa pessoa que eu atendi, que ela falava que ela tinha vários problemas de saúde, tá? Era fibromialgia, tinha problemas, assim, de útero, algumas coisas assim, sabe? E sempre era difícil. Você ia conversar com ela falava, nossa, mas a vida é difícil mesmo, mas a gente melhora uma coisa e piora outra, a gente faz um tratamento de uma coisa e aí cada hora é uma coisa diferente, sabe? Então ela tinha esse pensamento de que sempre cada hora é uma coisa diferente, nunca é fácil, né? Nunca era fácil para ela. Então esses são os desafios de Capricórnio. Eu falei no título da live que a gente ia falar dos desafios. Esses são os desafios. O desafio de viver uma vida mais leve, porque no fundo essa pessoa não acredita que a vida pode ser mais leve. Quem tem um ascendente, né, principalmente em Capricórnio, o ascendente é a forma como você enxerga. Você enxerga a vida daquela forma, né? Então você não acredita que tem como ser mais leve, você acredita que a vida é dura, que é batalha, sabe? Que é difícil. Então como é que você vai fazer para você ter uma vida onde vem o dinheiro fácil, onde a tua saúde tá ótima, onde teus relacionamentos estão ótimos? Você não acredita que isso é possível, sabe? Não, de novo, não estou dizendo que são todas as pessoas que vão ser assim, mas se a pessoa tem esse ascendente em Capricórnio, tem alguma área da vida dessa pessoa que tá dessa forma, eu falo, olha, será que você não enxerga que é assim que funciona? Que a vida é difícil mesmo? Né? Será que você está esperando que vai mudar algum dia? Normalmente não vai, porque você acredita que a vida é assim, então a vida vai ser assim, né? Bom, vocês se identificam com isso que eu tô falando, né? Coloca aqui nos comentários o que vocês sentem sobre isso. Se tem alguma coisa dessas que eu falei que vocês vivem, ou que vocês já viram, assim, alguém viver. Porque eu comento muito de clientes que eu vejo, né? Eu já falei com algumas pessoas que queriam fazer um mapa para saber sobre emagrecimento, por exemplo. Elas queriam saber, sabe, por que elas tinham dificuldade de emagrecer. Eu já vi, assim, umas luas ali em Capricórnio, os ascendentes em Capricórnio. Então, o que eu vi nessas pessoas? Elas entendiam que o emagrecimento é muito difícil, que elas fazem dieta ou elas não conseguem seguir a dieta porque é muito difícil seguir a dieta, ou elas não conseguem nem fazer a dieta porque a vida é tão dura que elas precisam do refúgio da comida para conseguir, sabe, escapar ao estresse ali, né? Então, a dificuldade de emagrecer da pessoa é por causa disso. Todo mundo que tem a lua em Capricórnio vai ter dificuldade de emagrecer? Não. Mas, se essa pessoa tem esse padrão no mapa dela e ela me veio pra mim, nossa, eu tô com dificuldade disso, de dificuldade de emagrecer, eu faço essa identificação, sabe? Nossa, qual é o problema que você tá vivendo e o que no seu mapa tá dizendo sobre isso, né? A Nath falou aqui, total, me identifiquei. Sempre tento olhar as coisas de maneira mais leve, mas não é o meu natural. Pois é, não é o natural, mas você falou que você tem a lua, esqueci o que você falou que você tinha em Capricórnio, era ascendente ou era a lua? Né? Porque se for a lua eu vejo a mãe e o sol o pai, tá? Então, uma pessoa que tem uma lua em Capricórnio, a gente vê que a mãe foi essa pessoa que passou isso pra você. E aí tem um motivo para você não conseguir ver diferente, porque ela falou que é o ascendente, né? Mas o ascendente é assim, você enxerga que a vida é dessa forma porque ela funcionou dessa forma para você, porque você viveu essas experiências. Você precisa disso por algum motivo, tá? Isso não é à toa que você nasceu com esse ascendente. Você tem essa necessidade de ter esse esforço para realizar as coisas nesta vida. Agora, por quê, né? A gente precisaria ver o conjunto do mapa para ter ali uma certeza, ver toda a sua história, para ver por quê. Por que você precisa dessa característica? Para equilibrar o que dentro de você, né? Talvez você precise realizar as coisas, mas tem como ser mais leve? Tem como ser mais leve, né? Eu olharia assim bastante a lua, porque o que eu ia falar da lua, o que eu ia falar da lua em Capricórnio pode servir para você também, né? Porque a lua, assim, a mãe da pessoa, ela era uma mãe que era uma mãe muito dura, uma mãe que valorizava o trabalho, que valorizava o esforço e passou para essa criança isso, que essa criança só é digna de receber o amor da mãe se essa criança for uma pessoa esforçada, uma pessoa que é comprometida, que é responsável, que se esforça, que é trabalhadora. Não que a mãe falou isso pra ela. A mãe pode não ter falado nada, tá? Pode ser uma mãe que não era necessariamente uma mãe rígida. Mas essa pessoa, dona desse mapa, ficou com essa sensação de sentir a mãe, de observar a mãe, ficou com essa sensação de, nossa, para eu receber o afeto da minha mãe, para eu ser merecedora de receber o afeto da minha mãe, eu preciso me esforçar muito,
e é difícil. Então, ao longo da vida, ela vai repetir esse padrão de tudo que ela faz, de relacionamento, de trabalho, de tudo. Ela vai repetir o esforço, tipo, eu preciso me esforçar. Preciso muito me esforçar, porque a vida não é fácil, sabe? Porque se eu não for assim, a ideia é essa, ó. Se eu não for assim, eu não sou merecedora do afeto da minha mãe. Claro que isso não é consciente, tá, gente? Isso é uma coisa que tá ali impregnada dentro da pessoa, ela não fica pensando nisso o tempo todo, mas isso acaba agindo de forma inconsciente na vida dela. Então ela não consegue mudar. É difícil mudar, né? Quando eu falo assim pra pessoa da Lua em Capricórnio, nossa, você precisa ter uma vida mais leve. Ela fala, eu quero muito. Eu quero muito ter a vida mais leve, mas eu não consigo. Por quê? Porque ela internalizou que para ela ser uma pessoa de valor, merecedora da aprovação dos outros, ela precisa ser uma pessoa esforçada. Então ela fica repetindo esse padrão, porque quando ela mesma não se valoriza, ela sente que ela precisa receber dos outros, ela precisa ser digna. E ela só é digna de verdade quando ela se esforça, né? Com isso é da Lua. Quando é o Sol em Capricórnio, é o pai que passou isso. Pode ser, assim, sabe, um pai rígido, um pai duro, um pai que valorizava o trabalho, um pai que valorizava o compromisso, a responsabilidade, mas tem uma certa frieza, tanto do pai quanto da mãe. É porque o Capricórnio não é um signo muito de afeto, assim, de carinho, de acolhimento. Existe uma distância. Então imagina aquele pai bem antigo, né, que era rígido, né, cheio de regras. Eu imagino isso, né? Então ela aprendeu com o pai. Então é uma pessoa que ela quer receber a aprovação do pai, ela quer ser digna desse pai. Então ela vai fazer o que o pai valorizava, vai se esforçar, vai trabalhar, vai realizar as coisas. Vai ser uma pessoa que vai atrás. Eu também acho que é diferente quando é homem e quando é mulher, viu? Porque o homem tem essa questão do esforço mais natural para ele. O homem pensa mais em trabalho, né? A mulher, ela costuma estar mais preocupada com sentimento, com relacionamento. Mas eu vejo muito quando a mulher, ela tem essa postura de forte, né, que o Capricórnio tem, isso é mais impactante pro emocional dela, né? Porque a mulher tem um lado sensível. Então, quando ela pega e fala, não, eu vou para esse lado da rigidez, ela assume essa rigidez capricorniana dela com muita força, sabe? Eu preciso fazer, preciso realizar, preciso demonstrar o meu valor, e o meu valor é demonstrado através do meu esforço. Isso é muito mais duro emocionalmente para a mulher do que para o homem. O homem tem uma resistência maior a isso, né? Mas para o homem também, a gente avaliaria, sabe? Como é que tá a tua vida? Você tá feliz com isso? Tá tudo completamente, sabe, fluindo bem? Tá tudo ótimo, tudo maravilhoso? Ou não, sabe? Tem ali questões, né, de dinheiro. O esforço tá excessivo? Como é que tá a saúde? Porque eu sempre vou olhar a saúde, sabe? Esforço excessivo, ele vai estar pegando a saúde. Vai estar tendo dor em algum lugar, né? Existe uma forma de você ser mais leve? Tem uma forma de você ser mais leve. Você precisa primeiro olhar o porquê. Tipo, por que você tá com toda essa necessidade de esforço? Eu faria isso, assim, em atendimento, conversando com você sobre a sua história, né? Entendendo qual é o papel desse esforço capricorniano na sua vida. O porquê. Por que acontece isso? Tipo, o que você ganha com isso? Por que você precisa disso, sabe? Qual é o valor disso na sua vida? E eu ouviria a história, olharia no mapa, né? Não só o Capricórnio do mapa, mas todo o mapa. A gente olharia para ver como é que está funcionando esse mapa, qual é o motivo disso, né? E o que você pode fazer para conseguir ter uma vida mais leve, né? Geralmente se tiver Sol e Lua envolvido, tem os pais envolvidos, a gente tem que olhar essa relação com os pais. Porque você não consegue simplesmente, eu vou deixar de ser assim, vou viver uma vida leve, vida zen aqui. Não, você tem questão com os pais envolvida, mesmo que não seja só a Lua, que seja ascendente, e tem ali uma relação com os pais que tem a ver com essa questão do esforço, você não consegue abandonar isso. E se tiver autoestima envolvida também, porque olharia o mapa assim num conjunto para ver como é que tá a autoestima da pessoa, né? Não só o ascendente, mas olharia a Lua, olharia a casa 5, olharia alguns outros pontos do mapa para ver a autoestima, porque você pode acreditar que quem tem um ascendente em Capricórnio, que você precisa batalhar muito para você ser uma pessoa digna de algo,
né? E se for este o caso, a gente olharia outros pontos do mapa que falam de autoestima para ver como é que você pode construir essa autoestima de outra forma, que você não precise sempre, sabe, desse esforço, né? Fez sentido isso que eu falei, Nath? Não sei se você tá aqui ainda, né? Se não fez sentido, pode comentar. Se mais alguém aqui quiser comentar alguma situação que vocês vivem, né? O quanto isso que eu falei fez sentido, se tocou para vocês. Eu vou vendo se tem mais alguma coisa aqui que eu vou falar. Porque, claro, eu fiz um roteiro e, obviamente, eu vou falando e já esqueço o roteiro, né, gente? Porque eu sou assim, gente. Eu falo sem parar e o roteiro vai pelo ar, né? O Capricórnio, quem tem a Lua principalmente, é uma coisa a se praticar é você entrar em contato com os seus sentimentos. Porque a Lua, ela representa o nosso emocional e a Lua em Capricórnio dá uma frieza de você não se permitir entrar em contato com os seus próprios sentimentos. Porque sentimento representa fraqueza. E a Lua em Capricórnio precisa de força, demonstrar força, pelo menos, né? A Nath falou, fez demais. Nossa, a minha relação com meu pai é exatamente essa e é algo que eu trabalho na terapia. Pois é. Então, tá vendo, assim, tem muito do nosso mapa, assim, das questões que a gente tem na nossa vida, assim, dá pra ver ali no mapa, na relação com os pais, né? Eu olho muito Sol e Lua pra falar dos pais, mas a gente pode olhar em outros pontos também, né? O ascendente, né? Casa 4 e casa 10 também são casas que a gente olha os pais. E eu vejo que essa relação com os pais, ela se reflete em outras áreas da nossa vida, de relacionamento e trabalho principalmente, e dinheiro, né? Que são as áreas que a gente mais tem interesse em resolver. E tanto que eu gosto muito de falar nisso no meu atendimento. A gente faz um atendimento com um viés terapêutico, né? Que é o acompanhamento que eu faço. A gente faz um acompanhamento que são várias sessões, né? Então por isso que tem esse viés terapêutico. E eu sempre trago esses assuntos de pai e mãe, que é de Sol e Lua, porque a pessoa vem, nossa, eu preciso melhorar no meu relacionamento. Mas você não consegue melhorar no seu relacionamento se você tem uma relação problemática com o pai. Né? Então eu trabalharia muito assim essa questão do Sol, né? E a Lua também. Então a frieza que eu estava falando da Lua em Capricórnio ter uma frieza é porque você entende que você precisa ser como sua mãe foi. Se essa mãe da pessoa que tem Lua em Capricórnio não foi uma mãe calorosa, você não vai aprender naturalmente a ser uma pessoa calorosa. A não ser que você tenha outras coisas no mapa que indiquem isso, né? Uma Vênus em Câncer, por exemplo, Vênus em Peixes, não sei. Mas pensando isoladamente na Lua em Capricórnio, você tem dificuldade de expressar as emoções porque as emoções podem representar fraqueza e você precisa ser uma pessoa forte para demonstrar o seu valor. E aí é difícil entrar em contato. Então a própria pessoa pode ter uma dificuldade de entrar em contato com o sentir dela. Então é um exercício assim para a gente começar a fazer, para essa pessoa da Lua em Capricórnio começar a fazer, é começar a perceber o que você sente. E essa pessoa pode nem perceber, achar, nossa, eu não sinto nada. Não tenho esse sentimento, sabe? Tô ótima, não preciso de nada. Não preciso de nada. Esse é outro ponto importante, porque o Capricórnio pode achar que ele não precisa de nada e de ninguém, que ele resolve tudo sozinho. Porque aprendeu que precisava resolver tudo sozinho. Lembra lá atrás, no começo da live, que eu falei que eu via muitas pessoas com padrão de Capricórnio forte que falavam pra mim que na infância elas tiveram que assumir responsabilidades de adulto quando elas eram crianças. Então, essa pessoa precisou assumir um papel de ser uma pessoa forte. Então, ela não pode entrar em contato com a própria vulnerabilidade. Ela precisa, sabe, ser isso. Senão ela não consegue dar conta do que ela precisa. Deixa eu ver o que o Alexandre falou. Alexandre, meu pai morreu, eu tinha 3 anos. Fui criado por ela, nunca senti falta da presença dele. Ela foi pai, tá vendo? Isso daqui representa, assim, falta. Tipo, não teve esse pai, né? Porque a mãe, ela não é as duas coisas. Mas que se chame pai, não é. Existe uma falta, entendeu? Então, assim, se você é uma pessoa que trabalha muito, né? Eu fui uma pessoa que não teve a figura do pai. E ela tá, sabe, trabalho. É aí que tá esse pai. Esse pai tá ali, você tá, é como se você estivesse fazendo por ele, sabe? Por ele não ter sido presente, porque ele não pôde, porque morreu. Então você vai lá, não, eu trabalho, mas não é uma coisa que você faz consciente, não é, nossa, eu pensei, vou fazer pelo meu pai. Não é o fluxo da sua vida que vai indo pra lá,
sem você perceber que é isso. Você nem sabe que é isso, mas a vida vai fluindo dessa forma que você cria uma personalidade que é assim. Então a sua personalidade te guia para esse caminho do trabalho, do esforço, do ser aquele homem provedor, entendeu? E não teve esse pai. Então essa pode ser a sua história, mas pode ter tido outras histórias de outros homens que também não tiveram esse pai, e você acaba se tornando esse homem provedor por ter esse Capricórnio forte e falar, não, eu preciso ser essa pessoa. Né? Então, eu acho muito interessante a gente pegar a história da pessoa e ver como é que tá funcionando isso naquele mapa. Tipo, por que você precisou assumir essa postura de força que não teve essa pessoa na sua vida? Então, você precisou disso, né? Quando eu falei de pessoas que eu atendi que assumiram responsabilidades desde criança, era isso, sabe? Da minha cliente que falou que ela teve que cuidar de 4 irmãs enquanto ela era criança, né? Ela era adolescente e ela teve que ser a mãe das irmãs. Foi isso, porque o pai não pôde estar lá, a mãe também não pôde estar por algum motivo e ela assumiu essa responsabilidade para ela, sabe? Então essa pessoa, ela tem permissão para entrar em contato com o seu lado vulnerável? Não tem. Porque não vai ser possível, sabe? Porque para sobreviver às circunstâncias da sua vida, você não pôde fazer isso. Você precisou estar no seu lado duro, no seu lado forte. Você não pode estar em contato com o lado emocional. Para a mulher, principalmente, isso é mais duro, porque a mulher ela tem o feminino dela, né? De entrar em contato com esse sentimento, né? E essa mulher, ela não se permite. Ela precisa ficar na postura rígida, na postura séria, né? O homem tem também o lado sensível, mas eu sinto que para a mulher é mais difícil isso, né? O lado do sentimento, quando ela tá nessa postura de força, né? Então é uma coisa que precisa ser trabalhada, isso. Começar a perceber o que você sente, né? Quando é lua em Capricórnio, tá? Principalmente. Perceber o que você sente, perceber que você precisa sim dos outros, que você não é uma pessoa independente, né? Isso acho que vale para todos. Que você não é uma pessoa que não precisa de ninguém, que você dá conta de tudo. Ver que você também depende de outras pessoas para alguma coisa. Que você precisa de pessoas na sua vida, você não é uma pessoa que, sabe, rígida, solitária, sabe? Você tem necessidades. E a hora que você entra em contato com isso, com eu preciso de alguém, eu não dou conta de tudo, você está entrando em contato com a sua fragilidade, com um lado seu que não é forte. E isso não é fácil, tá? Para pessoas que têm esse padrão do Capricórnio ali, que tem tensões ali no mapa e na história de vida delas tiveram esses problemas, isso não é fácil. Quem tem lua, principalmente, entrar em contato com a vulnerabilidade não é fácil, tá? Então, um caminho para essa pessoa a da lua em Capricórnio, principalmente, é se abrir para esse lado afetivo. Tipo, se permitir entender que o sentimento não é fraqueza, que ela precisa disso, né? E entrar em contato com o que ela realmente precisa, perceber o que você realmente precisa. Que talvez essa pessoa, por ter a postura de forte, ela acha que ela precisa de menos do que ela realmente precisa. E aprender a receber o que os outros têm para dar, que não é só você que dá tudo para os outros, você que fornece tudo para os outros, sabe? Os outros também têm para te dar e você precisa aprender a receber, sabe? Sair dessa postura que é uma postura um pouco superior, do tipo, eu não preciso de nada, eu dou conta de tudo, os outros que precisam, e ir para uma postura onde você é igual aos outros, você precisa igual a eles, e aprender a receber o que os outros têm para te dar, tá? E isso é fácil? Não, quem é que acha que isso é fácil? Coloca nos comentários. Não deve ser fácil, porque você vai ter que, sabe, estar meio que desconstruindo essa pessoa forte que você construiu ao longo da sua vida, né? E aí, conforme vai fazendo isso que é o ter uma vida mais leve. É você sair dessa postura de você precisa resolver tudo e dar conta de tudo. E essa é a vida mais leve que o capricorniano precisa aprender a ter. Esse é um dos desafios e dos aprendizados de Capricórnio. O principal aprendizado é esse. É como ter uma vida mais leve. Primeiro é acreditando que você pode, né? Porque muitos, quem tem um ascendente ou sol principalmente, não acredita. Que acha que a vida é difícil mesmo, né? Tem outra coisa que eu não falei do Capricórnio, que é muito de você acreditar, você enxergar todas as coisas que podem dar errado. Já vi muitas pessoas falando isso, tipo, se pode dar errado, por que eu vou acreditar que vai dar certo logo de cara? Já me falaram isso, se não me engano. Então, parar de enxergar tudo de forma pessimista, tá? Que pode ter essa tendência a enxergar de forma pessimista, falar, nossa, pode dar errado, né? Então já vamos preparar para isso, né? E
Jaísa, quais signos amam? Não entendi o que você falou, Jaísa. Não sei responder isso. Então, buscar a vida mais leve. Como é que buscar a vida mais leve? Primeiro, entendendo de onde que vem a necessidade do peso, de onde que vem, por quê, o que você ganha com isso, pegando a sua história de vida, olhando no mapa, né, entendendo o motivo disso, o papel disso na sua vida e até que ponto você está fazendo isso de forma excessiva, até que ponto é realmente necessário e de que formas você pode pegar e usar o resto do seu mapa de forma que não tenha que ser esse peso todo o tempo todo, né? A Nath falou, me preparo para todos os piores cenários e sofro com isso. Exatamente, é isso que eu quis dizer com olhar sempre de forma pessimista. Pensar, nossa, pode dar 1000 coisas erradas e uma certa. Você vai olhar todas as que vão dar errado. Essa é a visão do ascendente Capricórnio. De já imaginar tudo que vai dar errado. Se não me engano, tinha uma pessoa que eu conheci de ascendente Capricórnio, que ela fazia todos os exames possíveis para procurar qualquer tipo de doença que ela poderia ter. Ela tinha alguma doença? Não, mas se ela fazia exame, aparecia alguma coisa. E ela, na hora que via alguma coisa, ela pensava, nossa, tá vendo? Eu já sabia que ia aparecer alguma coisa, porque a pessoa espera que o ascendente, ele enxerga que a vida é assim. Então ela esperava que alguma coisa ruim tinha, porque como que você pode estar tudo bem, né? Alguma coisa ruim vai acontecer, né? A Geisa colocou alguma coisa aqui que eu também não entendi o que você falou. Mas é isso, sabe? Parar de enxergar as coisas com esse viés negativo, né? E como que faz isso então, né? Vendo essa questão que eu tava falando, da tua história de vida, do porquê disso ser assim, de como é que você pode, sabe, canalizar essa coisa da responsabilidade do Capricórnio, de se precaver contra coisas que possam dar errado, de uma forma mais construtiva. A gente veria, sabe, em que parte do teu mapa que tá a casas onde abre o Capricórnio, eu veria onde que tá o Saturno, que o Saturno é o planeta que rege o Capricórnio, veria, sabe, em que casa que tá o Saturno, para ver em que área que aquela responsabilidade desse Saturno tá atuando, sabe? Olharia isso. Você tem o Alexandre falando que não é tão pessimista, acorda agradecendo. Que bom, você tem Vênus em Sagitário, pode ser, né? Olharia onde tá o resto do... olharia o resto do mapa também, tá? Eu falei de forma geral, né, mas se tem planeta em Sagitário, já dá uma ajudada. Sagitário, ele é um signo bem mais otimista, né, com certeza. Olharia, assim, o conjunto, sim. Olharia onde que tá o Saturno, né? Você tem ascendente em Capricórnio, olharia onde que tá o Saturno, como é que tá esse Saturno, entendeu? Então tudo é um conjunto, né? Eu falei dessa questão da doença que foi uma pessoa que eu conheci que tinha isso. Às vezes a pessoa ela não tem nem o ascendente em Capricórnio ou o Sol, assim, mas ela tem o Saturno forte. O Saturno é o regente do Capricórnio, então ele tem essas características também. O Saturno da pessoa é forte. Daria também essas características, tá? Então, tô falando de forma um pouco geral, né? Mas num atendimento, a gente olharia de forma específica, né? O que tá acontecendo, por que você passa por isso e como é que você faz para ter uma vida mais leve, né? Vocês que têm um ascendente, o Capricórnio, eu olharia bastante a lua de vocês, né? Mesmo que seja em outro signo. Porque a lua, ela fala de como que a gente faz para a gente se sentir emocionalmente seguro na vida, né? E isso é a primeira coisa que a gente precisa para a gente ter, sabe, uma confiança de que a vida pode ser melhor. A gente precisa estar bem, emocionalmente bem. Então, eu olharia essa lua, sabe? Eu olharia todo um conjunto, né? E para a gente conseguir tirar este peso. Primeiro é ver de onde que esse peso está vindo. Por que que a gente tem esse peso? O que que a gente ganha tendo ele? O que que a gente perde tendo ele, tá? A Nath falou que a lua está em Aquário e a Vênus também. Aquário estão ali, signo regido por Saturno, né? Lua em Aquário, eu vejo que em muitos casos de Lua em Aquário, tem pessoas que tiveram também distanciamento da mãe. Eu já vi casos assim, de Lua em Aquário, que a pessoa, ou a mãe é melhor amiga, ou a mãe é distante. Mas mesmo assim, a amizade é uma relação distante também, porque não é uma relação afetiva, né? Mas eu já vi muitos casos de mãe distante com Lua e Aquário, né? Que também é um signo regido por Saturno, que é o mesmo do Capricórnio. Então, assim, é um conjunto do seu mapa, né? Olharia não só uma coisa só, né? Todo o teu mapa, ele vai te dizer o que você precisa resolver, como que você melhora o seu problema. Então, você veria, nossa, eu tô com um problema tal na minha vida, tal situação é difícil na minha vida. E aí, todo o conjunto do seu mapa fala, nossa, eu posso melhorar nisso, isso aqui é um desafio pra mim.
Tipo, e aí a gente consegue ir te orientando para que você consiga melhorar, sabe? Que você consiga, sabe, resolver essas questões que estão ali te atrapalhando, conseguir realizar o que você quer, né? Então, do Capricórnio, de novo, precisa se abrir para a afetividade, para o seu sentimento, para ser uma pessoa acolhedora, né? Da Lua em Capricórnio, principalmente a Lua em Aquário também. Só para você saber, né? Se abrir à afetividade. Eu acho que Lua em Aquário talvez seja até mais difícil do que de Capricórnio, porque, né? Por medo do vínculo, né? Mas depois a gente fala, na próxima live a gente fala dessa Lua em Aquário, né? E a Lua em Capricórnio precisa aprender que as relações e o amor e o afeto podem ser mais leves, que você não precisa se esforçar, porque lembra que eu falei lá atrás da mãe? Quem tem Lua em Capricórnio aprendeu com a mãe que você precisa se esforçar muito para você merecer o afeto da sua mãe? Então, é aprender que você já tem o afeto da sua mãe. Você tem afeto de muitas pessoas. Você não precisa batalhar cada vez mais para ser merecedor do afeto delas, porque o afeto delas já tá lá, da mãe principalmente. Mesmo que você nunca tenha conhecido sua mãe, que nunca tenha conhecido seu pai, você já recebe o afeto dele só por ser seu pai e sua mãe, entendeu? Então, e essa pessoa que tá ali se esforçando, mega se esforçando na vida, com um monte de dificuldade, ela não tem isso internalizado. Ela não tem, ela sente que ela vai ser merecedora somente se ela assumir muitos desafios, dificuldades e responsabilidades na vida dela. Ela não tem internalizado que ela já tem valor. Você já tem valor, você não precisa de um mega esforço, não precisa começar a ter dor na coluna de tanto esforço, não precisa ter fibromialgia de tanto esforço. Você já tem isso na sua vida. E isso é um trabalho que a gente faz com uma mudança de postura, uma mudança de postura interna, mudança de pensamento sobre a vida, mudança de sentimento, eu começar a enxergar as coisas de outra forma, e entender que você já é uma pessoa de valor, que você não precisa de mais, né? O Alexandre falou aqui do senso de responsabilidade, de fazer o que é preciso e trazer para si essa obrigação. Então é isso é muito Capricórnio, sabe? De eu tenho a responsabilidade e a obrigação de fazer as coisas. E você que está se impondo isso, né? De colocar isso. Né? E quanto mais você faz isso, então eu vou repetir o que eu falei antes. Isso está sendo feito de forma saudável, onde você está, sabe, conseguindo fazer, você está bem, tua vida está fluindo como você gostaria, ou tem problemas? Tem problemas de saúde, problemas de relacionamento, problemas de trabalho, sabe? Se tem problemas é porque tem um excesso disso em algum lugar. E aí precisamos ver, porque senão fica cada vez pior. Senão, assim, você sente que, nossa, eu não tô trabalhando o suficiente porque não tá tendo resultado. Aí o que você faz? Trabalha mais. Você trabalha mais, vai dar resultado? Pode ter essa que dê, mas vai pegar sua saúde. Ou vai atrapalhar o relacionamento. Ou não vai dar resultado. E você vai se esforçar cada vez mais e vai continuar na mesma. Né? E você até quer mudar a sua vida, mas no fundo ali tem algo dentro de você que fala, nossa, eu quero esse esforço. Algo dentro de você quer esse esforço porque você aprendeu que ele é necessário. E você não consegue sair disso. Né? Quem não quer sair disso, tudo bem, continua, não tem problema nenhum. Mas quem quer melhorar, quem quer aprender a ter uma vida mais leve, aí a gente fazendo todo esse trabalho com o mapa, é uma coisa que vai ajudando, porque vai te abrindo os seus olhos para você conseguir compreender que você pode ter uma outra postura. Mas você tem que querer mudar também, tá? Você tem que querer, nossa, eu quero aprender a ter uma vida mais leve. Então a gente vai entendendo de onde que vem, entendendo como é que faz, aprendendo a usar os potenciais positivos do seu mapa de outra forma, canalizar os potenciais positivos dele e sair um pouco das características negativas, né? Que poderia ser esse excesso de esforço, né? O excesso de cobrança, de autocobrança, e ir mais para a realização, né? Para a concretização das metas, que é o lado muito positivo do Capricórnio, né? Então todo o trabalho com o mapa é para ajudar vocês, ajudar a gente a fazer esse processo, né? E no final é ajudar as pessoas a conseguir ter uma vida melhor, uma vida mais leve, mais saudável. Bom, se vocês que ficaram aqui até agora, vocês têm algum comentário, alguma pergunta que vocês querem fazer? Porque senão eu acho que eu já falei 45 minutos aqui, gente. Se deixar, eu falo
para sempre, né? Mas vocês têm algum comentário, uma pergunta? Senão a gente termina. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa de falar, né? Como eu disse, eu vou falando e o roteiro já era, né? Falei da dificuldade de expressar as emoções. Pode ter relações mais frias. E precisa, acho que isso que eu falei, né? Você pode ter uma dificuldade de expressar as suas reais necessidades para as pessoas. Porque se sente vulnerável fazendo isso. Acho que eu falei disso, né? Ah, a Nath falou que adorou. Obrigada. Vamos fazer a próxima, né? Eu vou deixar uma enquete, acho que lá no meu grupo, no grupo de WhatsApp, para ver de qual signo faremos a próxima. Então, quem não entrou, tem que entrar lá no grupo para votar na enquete, né? Ou de outro signo ou de outro tema. Tá bom? E quem tiver interesse em fazer o seu mapa, fazer o seu atendimento, só mandar aqui mensagem para mim, que a gente faz o atendimento personalizado, né? Como eu falei, aqui eu falei de forma geral, né? Mas a gente consegue fazer isso personalizado para vocês. A Geisa perguntou quais signos sofrem por amor e voltam com o ex. Jaísa, eu não trabalho com essa abordagem. Não trabalho com essa história de voltar com o ex, sofrer por amor. Todo mundo sofre por amor, todo mundo volta com o ex. Todos os signos. Agora, por que a pessoa está sofrendo por amor? Por que ela está voltando pro ex? Aí nisso a gente consegue olhar, né? Por que você está nessa carência de sofrer por amor e voltar com isso? Aí a gente faz. Agora, isso de esse signo sofre por amor, isso não existe. Eu não trabalho com essa abordagem de astrologia, tá? Com tal signo combina com tal, também não trabalho com essa abordagem, né? O Alexandre falou, gosto de ser ascendente escorpião porque me dá um equilíbrio ao intenso emocional, o escorpião. O escorpião também tem as questões dele, né? Todos os signos têm suas questões. Todos eles você pode estar usando aquilo ali de uma forma extrema e de uma forma que pode ser melhorada para sua própria felicidade, tá? Todos eles, tá? Então, às vezes eu vejo pessoas que têm coisas muito opostas, né? No mapa, isso dá uma equilibrada dentro da própria pessoa, mas mesmo assim ela tem desafios a resolver dentro dela. A Jéssica perguntou, meu signo Sol, Lua, Ascendente, eu sou de Peixes, com Lua em Libra e Ascendente em Virgem. Tá? Bom, é isso, gente. Agradeço vocês por terem ficado aqui, né? Qualquer coisa, vocês me mandem uma mensagem. Como eu falei, a live não vai ficar salva, mas a gente faz as próximas. Sobre os próximos signos. Então, entrem lá no grupo de WhatsApp para a gente votar em qual que vai ser a próxima. Tá bom? Então, um beijo para vocês. Boa noite.